E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Estamos no mês de abril, o quarto mês de 2022. Nesse vídeo nós vamos ver uma palavra sobre posicionamento. É tempo de nos posicionarmos para viver a vontade de Deus sobre nossas vidas, o propósito dele sobre as nossas vidas. Porque tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, existe um propósito. Então nós temos que nos posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor já tem para liberar sobre as nossas vidas. Desde o começo do ano estamos recebendo palavras proféticas sobre nossas vidas. Então é tempo de nos posicionar para viver cada uma delas em nome de Jesus. Então vem comigo para esse vídeo e compartilhe com mais um esta palavra de poder sobre nossas vidas. Começar aqui o vídeo compartilhando algo muito importante, né? Desde o começo do ano, nós temos recebido palavras proféticas sobre as nossas vidas. Não podemos nos esquecer que 2022 será o ano de unção dobrada sobre nossas vidas. Será um ano de sem prisões, que ninguém pode nos paralisar, nada pode nos prender de viver o projeto de Deus sobre nossas vidas. Também será um ano de uma segunda oportunidade de viver de tudo aquilo que Deus tem sobre nossas vidas, e haverá dupla honra do Senhor sobre nossas vidas, não para nossa glória, mas que o nome dele venha a ser glorificado em todas as coisas que nós passamos sobre as nossas vidas. E é importante dizermos também que em janeiro nós recebemos uma palavra sobre ano novo e velhas práticas. Será que para viver um ano a gente pode continuar com as velhas práticas? Não, já diz tudo novo, né? Ano novo, precisa ser algo novo sobre nossas vidas. Então as velhas práticas que nós temos, não podemos ter mais, para poder viver um novo ano que chegou. Em fevereiro nós falamos sobre vivendo um caos. Às vezes o novo causa um caos. Às vezes o novo causa aquela incerteza, aquela como que vai ser daqui para diante. Mas mesmo durante o caos, mesmo durante o processo que você está passando, Deus está presente. Jesus está no seu barco. Nós precisamos confiar nisso, porque Jesus ele é especialista em trabalhar durante e depois do caos sobre nossas vidas. Então confie no processo que você está passando até os dias de hoje e até quando Jesus chamar a sua senha para você morar lá no céu. Você precisa entender, Jesus está no controle de todas as coisas. Não importa o que está acontecendo aqui ou acontecendo ali. O que importa é que você confie naquilo que Deus está dizendo ao seu coração. Porque em março nós ouvimos sobre direcionamento. Que Deus estava nos dando direcionamento para viver o propósito e a vontade dele sobre as nossas vidas. Também tivemos uma live poderosa. Se você não assistiu, vou deixar aqui indicado para você no final do vídeo. Assista a live do mês de março. Foi com a Beatriz Leal, da Força para Viver, liderança dos jovens também. Então venha ouvir essa palavra no seu coração, porque Deus ele traz um caminho de transformação, um caminho de cura. Ele tem nos direcionado para este caminho, para vivermos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas do que adianta nós recebemos tantas palavras proféticas de viver o novo, que Jesus está durante o nosso caos e que nós estamos recebendo um direcionamento, se nós não nos posicionamos para viver tudo isso? Então eu te convido neste mês de abril a ouvir tudo aquilo que Deus tem direcionado sobre a tua vida e se posicione. Decida viver tudo aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida em nome de Jesus. E quando eu estava pensando num contexto, né, de posicionamento, de alguém que tomou um posicionamento e teve uma vida mudada e transformada, eu pude me lembrar de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi é uma história que conta no Antigo Testamento. Ruth é o primeiro livro que tem um nome de mulher mesmo. Ruth, o livro de Ruth. Depois do livro de Juízes veio o livro de Ruth. Depois também temos o livro de Esther. Apenas 2 livros possuem nome de mulheres, porque elas tiveram um posicionamento. Isso marcou a história.
Isso marcou um novo tempo sobre a vida delas. Então, você já consegue entender que o posicionamento muda uma história, muda uma trajetória e entra como um marco sobre as nossas vidas. Então, Ruth, ela era da cidade de Moabe, era uma moabita, uma terra inimiga de Israel. E o significado do nome Ruth é amizade. É um significado moabita e um significado também hebraico, que significa amizade. Amizade é um vínculo que você tem com uma outra pessoa. Uma pessoa leal, uma pessoa que vai te ajudar, que vai estar com essa parceria nos momentos bons e nos momentos ruins. E Ruth representou isso na vida de Noemi. Porque Noemi, nós vamos ler isso na palavra, ela estava vivendo de um luto. Noemi estava vindo de um luto. Ela perdeu seu marido, os seus filhos se casaram, depois de 10 anos seus filhos morreram. Ela ficou viúva de todas as formas. Então ela se tornou uma pessoa amarga pela sua tristeza, pelo seu luto. Só que Ruth permaneceu, teve um posicionamento de amizade e permaneceu com Noemi até os seus fins de dias. Até ela se casar com Boaz. Também nós vamos ver isso na história. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Ruth, capítulo 1, para a gente entender um pouquinho mais sobre a história de Ruth e sobre esse posicionamento que mudou a história dela. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choravam em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Versículo 14 diz assim em diante. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Essa história vai nos dizendo a história de duas mulheres. 3 mulheres, na verdade. Norma, Noemi, Ruth e Orfa. Quando os filhos de Noemi morrem, os maridos, esposos de Ruth e Orfa, ela decide voltar para a sua terra de Belém de Judá. E no meio do caminho ela fala para as meninas, para suas noras, volte para a casa das suas mães. Volte para o teu povo, volte para os teus deuses. Porque aquele povo não era um povo hebreu, não era um povo de Deus, era um povo que adoravam imagens. Então eles tinham os deuses deles. Só que elas choravam e falavam, não, nós vamos até contigo, até teu povo. Só que Noemi continua dizendo que não teria como, porque ela não tinha mais marido, ela não tinha outros filhos para que pudessem casar. Então dá a entender que elas eram novas ainda. E elas choraram. Orfa, por sua vez, beijou e voltou para trás. Só que Ruth entendeu, não, para que eu vou voltar? Falando com as minhas palavras. Eu imagino que ela pensou, por que eu vou voltar para essa terra, para esse povo? Eu quero continuar com Noemi. Eu quero continuar com essa mulher. Eu quero caminhar com ela. Eu tenho uma amizade com ela. E ela falou, não insistes para que te deixe. Não me obrigue a parar de te seguir. Aonde você for, eu irei. Aonde pousar ali, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra forte. Eu não sei a idade que Ruth tinha naquele momento. Só que ela já tinha um entendimento. Que o Deus de Noemi era o verdadeiro Deus. Era o Deus de Israel. O posicionamento de Ruth ocasionou uma mudança em sua vida, uma mudança em sua história, porque ela teve 3 posicionamentos: de seguir Noemi, dizer que o povo dela era o dela, seria o povo dela, e o mais importante de todos, ela disse que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Então ali ela reconheceu o poder de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que traz a bênção, que traz o propósito, que traz a vontade boa, agradável, perfeita sobre as nossas vidas. Ruth, ela entendeu isso através do posicionamento que eu acredito que Noemi tinha. Ela devia ser uma mulher fiel a Deus, uma mulher que acreditava, que tinha fé em Deus. E ela transmitiu isso para suas noras. E isso alcançou a vida de Ruth. Ruth se tornou uma grande mulher na história. Ela fez parte da genealogia de Cristo. Então você entende a grandiosidade do papel de Ruth, do papel, do poder que há sobre um posicionamento sobre as nossas vidas. Então, voltando um pouquinho para nós entendermos um trecho, aquela situação de caos, Noemi perde o seu marido, depois de um tempo perde os seus filhos. Então você imagina a situação que Noemi se encontrava, o caos que ela estava vivendo. E ela decide voltar para a sua terra porque não tinha mais nada que prendia ela ali. Não existia mais fome na terra de Belém de Judá. Então ela decidiu voltar para a sua terra, porque o Senhor estava dando pão para aquele povo. O tempo de fome já passou, então ela decidiu voltar depois de um tempo. Ela falou para suas noras ficarem, só que uma quis ficar e Ruth permaneceu junto com ela nessa caminhada. Então você entende o seguinte: ela estava numa terra estrangeira, os seus filhos casaram com estrangeiras, o seu marido morre, seus filhos morrem, uma órfã, que é uma das suas noras, volta para suas terras, só que Ruth diz, não, eu vou contigo até o fim. Eu vou te seguir, eu vou caminhar com você, eu vou permanecer com você. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ela se posicionou e disse, eu não vou. E nós temos que tirar isso como uma lição de vida.
Nós temos que nos posicionar, mesmo que o inimigo venha nos tirar do foco, venha nos tirar da vontade de Deus. Nós temos que nos posicionar e dizer: não, daqui eu não saio, daqui eu não abro mão, a promessa é minha e eu vou viver sim. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos da promessa de Deus. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas. E nós deixamos embora. Só que não, querido, você precisa se posicionar e dizer: não, eu não aceito essa situação. Eu vou permanecer. Essa luta não é maior do que o meu Deus. Essa luta não é maior do que a minha promessa. Eu vou permanecer firme porque eu creio que Deus fará algo sobre a minha vida. Aleluia. Você precisa entender isso. Você precisa ter a convicção do que Deus é para você. Do que Deus é poderoso para transformar essa situação, transformar a tua vida, transformar talvez o cativeiro que você esteja passando. Você precisa se posicionar, querer viver o que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Um direcionamento foi dado para as duas noras. Volte para a tua casa, volte para a tua família, volte para os teus deuses. Uma foi. Só que uma não quis ir. Uma bateu o pé e falou: não, eu não vou te deixar. Essa foi Ruth. Muitas das vezes nós recebemos diversas orientações, diversos direcionamentos, só que nós nos esquecemos que o maior direcionamento e aquilo que nós precisamos seguir é o que Deus fala para nós. Às vezes nós buscamos de terceiros, de um amigo, de um parente, de fulano, do vizinho, do cicrano. Só que nós nos esquecemos de perguntar: Deus, qual é a sua direção? O que o Senhor tem para mim? Eu não estou dizendo que é errado você procurar pessoas, mas é importante que você saiba para quem você está pedindo e qual o direcionamento que Deus tem para você. E qual o direcionamento que a pessoa está passando para você também. Às vezes o direcionamento que a pessoa está passando para você é contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes você está passando uma dificuldade tão grande e a pessoa fala: nossa, desiste, parte para outra. Ah, esquece isso. Só que Deus quer que você permaneça firme, porque você, através dessa situação difícil, você vai alcançar o que você precisa, aquilo que você necessita, o propósito de Deus. Às vezes nós ficamos focados só no processo, só na dor, só na situação. Nós esquecemos que depois tem o posterior, tem a promessa, tem o propósito de Deus para ser realizado. E nós nos esquecemos disso, porque porque a luta está grande, porque está difícil, porque está doendo, porque isso, porque aquilo. Se você focar na sua dor, no seu momento, você não vai viver o propósito de Deus. Se Ruth fosse olhar para aquela situação que ela estava vivendo, ela perdeu o seu marido, ela era nova, ela poderia voltar e casar com alguém da cidade dela, do povo dela, da origem dela. Só que ela não, eu vou com Noemi. Porque ela entendia que algo poderoso, algo maior poderia acontecer. Na verdade, ela podia nem entender às vezes, mas Deus já estava direcionando Ruth para viver algo poderoso nas mãos dele. E quando Noemi e Ruth elas chegam em Belém de Judá, está tendo o princípio da cega de cevada. Então você entende o seguinte: era um período de uma grande colheita, de trigo, de grãos. Então você entende que elas já chegaram no momento de abundância, de bênção, de prosperidade sobre aquela terra. E Noemi, ela tinha um parente da família de Elimeleque, que era o seu marido, que se chamava Boaz, que fala agora em Ruth, capítulo 2, do 1 ao 9, nós vamos ler juntos. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família
de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na coxa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo, que cegares irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Nós estamos vendo que um outro cenário. Após a chegada de Ruth e Noemi naquela terra de volta, elas chegam no princípio de uma grande colheita. E Ruth, por sua vez, tomou um posicionamento de falar: eu vou ao campo colher algumas coisas. Colher o que ela fala aqui no versículo 2: apanharei espigas atrás daqueles que me favoreceram. Então ela estava dizendo que ela ia colher as sobras. Mas ela entendia que ela precisava, porque senão elas morriam de fome. E Noemi disse: vá, minha filha. Só que quando ela estava lá trabalhando, ela indo atrás dos segadores, eles estavam colhendo e ela ia atrás, pegando as espigas. Ela entrou, ela nem percebeu, ela nem sabia que era Boaz. Ela entrou na parte de Boaz, que era parente de Noemi. Então você entende o seguinte: alguma coisa tem aí. Sim, era o propósito de Deus, já gerando algo sobre a vida de Ruth, através do seu posicionamento. E quando Boaz ele chega, o Senhor seja convosco. E o povo responde: o Senhor te abençoe. Ele pergunta para o servo encarregado: de quem é essa moça? Ruth chama a atenção de Boaz. Ele olha e fala: nossa, essa moça é diferente. De quem é ela? Quem é ela? E o servo fala: esta é a moça que veio com Noemi. E aí nos versículos posteriores, ele usa de benevolência com ela, de boa vontade, de afeto, pela benevolência que ela fez com Noemi. Porque era raro uma pessoa de uma outra terra estrangeira agir de tanta benevolência com alguém. Ainda mais que os moabitas não se davam bem com o povo de Israel, o povo hebreu. Então existia uma rixa, uma briga entre eles. Só que Ruth não prevaleceu sobre isso, sobre Noemi. Ela criou esse vínculo com Noemi. Usou de benevolência, de afeto, de amor com Noemi. Então quando Boaz chega a ela e fala: olha, não saia desse campo. Ficarás com as minhas servas. Se tiver sede, vai e pegue água. E ela fala: Senhor, por que o Senhor está usando de benevolência, me favorecendo, sendo eu estrangeira? E ele vai dizendo isso. Boaz, ele já tinha escutado quem era Ruth. Ele já sabia o que ela tinha feito com Noemi. A boa vontade, o afeto que ela tinha por Noemi. Por deixar o seu povo, deixar os seus deuses para ir para uma terra que ela não conhecia. Então Boaz ele agiu de uma boa forma e ainda declarou uma bênção sobre a vida de Ruth. E que o Senhor pudesse retribuir todo o bem que ela tinha feito. Então o que Ruth estava vivendo, essa benevolência de Boaz, era apenas uma retribuição daquilo que ela fez com Noemi. Só que nós não precisamos ouvir o seguinte, nós não temos que levar como, vou fazer tal coisa para receber a retribuição. Não. Você precisa fazer as coisas porque é necessário fazer as coisas, passar pelo processo. E quando nós alcançamos o processo, finalizamos o processo, nós alcançamos o propósito.
E o Senhor nos recompensa com a bênção, com o milagre, com a concretização da promessa. Por quê? Porque nós avançamos todas as fases. Nós passamos todos os processos. É como um videogame. Você começa a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na fase final. Mas para chegar na fase final é difícil, porque existe todas as fases. Então é importante dizer o seguinte, não é fácil o processo. Mas quando você chega no final e você consegue vencer aquele processo, vale a pena. Porque você vive o propósito de Deus. E a vontade de Deus sobre as nossas vidas é maravilhosa. Então entenda isso. Se posiciona. Vença o processo e alcance o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu quero concluir esse vídeo dizendo algo muito importante. O posicionamento de Ruth, ocasionou a bênção do Senhor sobre ela. Ela conheceu Boaz naquele campo. Boaz chama ela para se alimentar. Olha só, Deus direcionou todas as coisas. Posteriormente, mais um tempo, ele se interessa por ela, quer casar com ela, ele se casa. Ruth é honrada pelo Senhor. E ela dá luz a um filho que chama-se Obed. Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Então Ruth se torna bisavó de Davi. E ela se torna parte de genealogia de Cristo. Lá em Mateus 1 vai dizendo. Olha que poderoso isso. Ela se tornou uma mulher conhecida na genealogia de Cristo também. Então que você entenda que o seu posicionamento pode mudar a sua vida, mudar a sua história, pode mudar todo um contexto que você está vivendo. Então entenda, o Senhor te dá um direcionamento, mas você precisa se posicionar para viver tudo aquilo que Ele tem sobre a tua vida. E uma curiosidade que nós vamos ver também, lá na genealogia de Cristo, em Mateus 1, que cita o nome de Raabe, na genealogia de Cristo, que é mãe de Boaz. Então você entende o seguinte, quem foi Raabe? Quem já leu o livro de Josué, ou assistiu a série A Terra Prometida, lá da Record, você sabe que Raabe era uma prostituta da terra de Jericó. A terra que o Senhor prometeu como promessa dar aos filhos de Israel. Então Raabe, ela acolheu os espias que foram enviados por Josué para aquela terra para espiar como era todo o sistema. Então, através desse posicionamento dela, uma pessoa tão improvável, acolheu os espias naquela cidade, para que eles pudessem observar. E a vida dela foi salva. A família de Raabe foi salva. Ela começou a ser protegida e guardada pelo povo de Israel. Ela se casou com Salmão. Ela teve filho, que foi Boaz. Elas também entraram na genealogia de Cristo. Então o posicionamento de Raabe também mudou toda uma situação. Mudou a história da vida dela. Ela deixou de ser uma prostituta para ser uma mulher importante. Uma mulher honrada. Uma mulher na genealogia de Cristo. Olha que importante. Então entenda mais uma vez. O seu posicionamento pode mudar toda a sua história. Então que Deus te abençoe. Fique com esse vídeo, com essa palavra. Se possa meditar mais no livro de Ruth. Se eu não me engano, são 4, 5 capítulos. Então leia. Deixe que o Senhor ministre o seu coração sobre a história de Ruth. Tire como uma lição de vida. E não importa o que você esteja passando, permaneça no posicionamento e viva tudo aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Esse mês de abril nós vamos ter live em nome de Jesus. Então fica ligadinho no meu Instagram que vai aparecer aqui na tela para vocês. Então entre lá, siga meu perfil. Em breve teremos a live em nome de Jesus sobre posicionamento. E posteriormente também vem aqui para o canal do YouTube. Então me acompanhe, fique por dentro de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.